Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de grande alegria, né, irmãos? Estarmos aqui nessa terça-feira. A gente sabe que não é fácil, é corrido, mas o Senhor permitiu que aqui estivéssemos essa noite para louvar, adorar, aprender da Tua Santa Palavra e logo em seguida a oração, pedindo mais unção, mais revestimento do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Pedir para que os irmãos que trouxeram a Palavra do Senhor, que abram em Ageu, capítulo 2, do versículo 10 ao 19, pedir por irmão Richard de fazer a leitura em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ageu, fica logo no finalzinho do Antigo Testamento. Ageu, capítulo 2, versículos 10 ao 19. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Ageu, capítulo 2, versículo 10 ao 19. Passo a ler. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva a carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado. E os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação, diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Agora, considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo, esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os fere com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há sementes no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas, de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Amém? Amém, irmãos? Pode tomar assento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. A diaconisa Raquel apresentou a palavra desta noite. Hoje, irmãos, nós vamos meditar, no livro de Ageu. Ageu, a gente vê que Deus, Ele levanta quem Ele quer, no momento que Deus quer. Porque Ageu, irmãos, o ministério dele durou apenas 4 meses. 4 meses. O livro de Ageu tem apenas 2 capítulos. 2 capítulos, é o segundo menor da Bíblia. Então a gente vê, irmãos, que para Deus, não é necessário um tempo enorme, pode ser por pouco tempo, mas Deus usa, Deus levanta e Deus fala. E a gente vê que o livro de Ageu é um livro com bastante conteúdo, bastante advertência. 4 vezes Deus fala com Ageu e Ageu transmite, a profecia, a ordem de Deus ao povo. E a gente vê que ele não faz nada, do que Deus não manda. Deus aparece, fala com ele, ele vai e fala com o povo.
E Ageu, irmãos, ele viveu em volta de 520 antes de Cristo. Então, logo no finalzinho do Antigo Testamento, ele é contemporâneo, né, de Esdras e também de Zacarias. E para a gente entender bem o livro de Ageu, para os irmãos que forem em casa estudar depois, é bom ler também Esdras e Zacarias, que a gente vê o quanto que Deus, né, usou esses homens na obra do Senhor, quantas profecias teve, né, para Zorobabel, para Josué. Então a gente vê que o nosso Deus é um Deus de bênçãos, um Deus de vitória. Quando eu estava estudando, né, Ageu, que Deus deu essa palavra para mim no final de semana passada, eu ouvi, né, assisti algumas pregações, e eu vi que eles citavam Esdras, né, e Zacarias. Então eu fui e li também, eu ouvi os vídeos de Zacarias completo e de Esdras. E vendo esses vídeos, irmãos, eu vi o quanto que Deus, ele é motivado, né? O nosso Deus é um Deus animado, um Deus motivado, profecia, promessa de bênçãos para o povo de Deus, né? A gente vê isso muito em Esdras, em Zacarias, e o povo, irmãos, mesmo Deus derramando bênção atrás de bênção, promessa, e o povo sabe que o que Deus fala, Deus cumpre. E mesmo assim, irmãos, o povo se desviava. Deus levantou o rei Ciro, né? O rei Ciro, e para mandar a primeira volta, né, da Babilônia para construir o templo do Senhor, foi o rei Ciro que Deus usou. E o próprio Ciro falou que ele estava obedecendo a ordem do Senhor, o Deus vivo, e que estava cumprindo o que estava em Jeremias. Porque Jeremias falou, o povo vai ser levado cativeiro, né, para a Babilônia, vão se ficar lá 70 anos, mas depois eu vou trazer o povo novamente para construir o meu templo. Então, levantou o rei Ciro, né, que está em Esdras, e o rei Ciro deu tudo que era mantimento para que eles voltassem a fazer, né, reconstruir a obra do Senhor. O rei Ciro, irmãos, para você ter ideia, ele devolveu tudo o que foi levado do templo de Salomão. Em Esdras, no capítulo 2, fala, são vastos materiais, né, ouro, cobre, prata, bronze. Então era muita as coisas que ele devolveu para que o povo de Deus pudesse reconstruir, né, o templo do Senhor. Irmãos, Deus, né, aqui sempre é falado, se você vai fazer um voto, preste muita atenção se você tem condição de cumprir aquele voto, porque a gente faz o voto, né, e Deus abençoa, depois nós estamos em dívida com Deus, nós temos que cumprir aquilo que nós fizemos o voto, e aqui a palavra vai mostrar que Deus estava cobrando o povo de um voto que o povo fez, está em Esdras, né, no capítulo 5, que fala, então se levantaram os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Então eles se prontificaram a sair de lá e voltar para Jerusalém e edificar a casa de Deus. Só que acontece, irmãos, aqui foi ministrado pela irmã Elizabeth, que Satanás, ele aceita as coisas de qualquer jeito, ele aceita você, né, do jeito que você é, e pode continuar daquele jeito, porque o serviço dele é o que é? Escravizar, fingir que está dando algo para a pessoa e está armando uma cilada para derrubar a pessoa. Deus, ele nos aceita de qualquer jeito também, para a gente chegar até a presença do Senhor, pode vir do jeito que for, com enfermidade, com vício, né? O pastor testemunhou aqui, tinha 4 vícios e Deus libertou, a pastora estava cega e Deus curou, o presbítero Fábio, o médico mandou levar para casa, para morrer em casa, e Deus deu o fôlego de vida. Então, irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus fiel, ele pode vir do jeito que vier, mas depois que chega na presença do Senhor, irmãos, nós temos que ter decisão, né? Nós temos que tomar uma posição, nós não podemos ficar em cima do muro, porque uma hora vai vir um vento e vai te derrubar. Então a gente tem que tomar posição, e tudo que a gente tiver, irmão, pode ser enfermidade, pode ser vícios, Deus cura e Deus liberta. Mas para isso tem que ter obediência, irmãos. E é isso que a palavra dessa noite vai falar, obediência. Nós temos que ser obedientes, né,
com o que Deus coloca nas nossas mãos. Então nós temos que ser fiel ao nosso Deus, temos que ter obediência. E o povo, né, voltou, não sei se ficaram entusiasmados com o discurso que Ciro fez, que Ciro, além de devolver tudo o que foi levado do templo do Senhor, pelos caldeus, ele, né, ainda disse que não ia faltar nenhum recurso para a construção do templo. Então o povo voltou animado para reconstruir o templo. Só que chegou, irmãos, o que o povo fez? Reconstruiu o altar, começou a fazer o templo do Senhor, parou. Foram cuidar o quê? Das coisas deles. Como, né, que a palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Só que o povo deixou as coisas de Deus de lado e foram cuidar das coisas deles. Irmãos, Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso para com o Senhor. Eles foram cuidar das coisas deles e começaram, né, no primeiro momento, voltaram com bastante poder aquisitivo, começaram a ir bem, só que é uma falsa ilusão, irmãos. Aí eles começaram a construir casas, né, luxuosas para eles e o templo de Deus lá, só o altar construído, tudo acabado, né. Aí aquilo foi ficando com o tempo, foi ficando cada vez mais abandonado. Só que, irmãos, aquilo que a gente faz, volta para o Senhor, a gente tem que correr para cumprir. Porque o nosso Deus, quando a gente pede a bênção, Ele dá a bênção, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Então, Deus pegou e levantou Ageu para ir cobrar aquele povo, para falar para eles, vocês acham justo vocês morarem em casa luxuosa, enquanto o meu templo, que vocês voltaram e fizeram o voto que iam construir, está aqui em ruínas? Então veja, irmãos, que o Deus Todo-Poderoso pesou a mão sobre aquele povo, pesou a mão, e aquela época não era igual agora que a gente tem emprego, era uma sociedade agrícola, então Deus pesou a mão sobre as colheitas deles, sobre as lavouras, né? Não caiu chuva, então eles recolhiam, mas aquilo não era suficiente, né? No capítulo 1 fala, mas depois a palavra vai falar aqui também. Então, o vinho não era suficiente, o trigo não era suficiente, a colheita deles não era suficiente. E isso, irmãos, acontece com os irmãos que vêm para a casa do Senhor, é abençoado, e depois deixa, né, de fazer a obra do Senhor. Tem irmão, né, que faz promessa, né, promete para Deus, que se Deus der um carro novo para ele, ele vai ficar mais, né, com mais pujante na obra do Senhor. Aí esse irmão tem um carrinho simples e dizimista fiel na casa do Senhor. O Senhor vai e abençoa, dá o carro que ele pediu, um carro zero. Aí o que acontece? O irmão começa a pensar, né, esquece do Deus que ele serve, começa a pensar com o olho humano, né, com a mente humana, e vê as coisas com os olhos humanos. Aí ele pensa, eu estou dando tanto de dízimo, como aumentou a parcela, então agora não vai dar mais para mim dar esse dízimo, né, para me recolher o dízimo, que a gente não dá nada, porque a palavra em Zacarias fala que a gente rouba o Senhor, e se é meu eu não posso roubar a mim mesmo, então se eu estou roubando o Senhor, é que é do Senhor. Então, aí o irmão deixa de ser dizimista, na ilusão de que aquele dinheiro vai ajudar ele a pagar a parcela do carro, né, o seguro e tudo mais. Irmãos, se a gente consagrou o nosso plano ao Senhor, e Deus nos abençoou com um carro novo, com uma casa nova, você pode ter certeza que Deus vai nos capacitar para pagar. Basta a gente continuar sendo fiel com o Senhor nos nossos dízimos, nossa oferta, que Deus vai fazer o impossível, e quanto menos você imaginar, você já vai estar pagando aquela parcela, e o dinheiro vai estar sobrando na sua carteira, porque o nosso Deus é um Deus fiel, irmãos. Em Malaquias fala, né, que, até eu vou ler por irmãos, que fala, né, o 9, o capítulo 3, 9 fala, com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês e a nação toda. Então, irmãos, é o que aconteceu com eles ali, que eles não cumpriram o voto com o Senhor, então com maldição foram amaldiçoados. E olha o que o Senhor fala, irmãos, tragam os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, ponham-me à prova nisto,
diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Então, irmão, esse é o Deus que a gente serve. Se a gente, não basta também, irmão, somente ser dizimista e ser um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo, né, cidadão aí fora. O dízimo, ele é um complemento. A gente tem que ser obediente ao Senhor em tudo, e o dízimo é uma parte importante, mas as outras coisas a gente também tem que ser obediente, porque se a gente for obediente em tudo, irmãos, né, procurando melhorar a cada dia, e ser um dizimista fiel na casa do Senhor, você pode ter certeza que Deus vai abençoar, Deus vai fazer coisas impossíveis na sua vida, e você vai testemunhar aqui, o nome de Deus vai ser glorificado, porque esse é o nosso Deus, irmãos. Aqui a palavra fala, né, no 2:8 fala, o Senhor fala, né, em Ageu mesmo, no capítulo 2, no versículo 8, ó o que o Senhor fala: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, nosso Deus é o dono de tudo. Então, se você é um dizimista fiel, você orou, pediu um carro novo, uma casa nova, e Deus abençoou, não fica olhando para a parcela não, e para o dízimo não, recolhe primeiro o dízimo do Senhor, que o que sobrar, né, você vai pagar a parcela do seu carro, a parcela da sua casa, e vai sobrar dinheiro, e você vai ser abençoado, irmãos. Pode ter certeza disso, porque não fui eu que falei, foi a palavra do Senhor que falou em Malaquias. Então vamos ser fiel para com o Senhor. Eu mesmo tenho testemunho de bênçãos, de coisas impossíveis que Deus fez, né, por ser obediente ao Senhor. Tem vários irmãos que testemunharam aqui, conquista de carro, de casa. Então esse é o Deus que a gente serve, irmãos, um Deus fiel. Mas o que nosso Deus quer, em primeiro lugar, irmãos? Obediência, porque nós, em sendo obediente com o Senhor, a gente começa a renunciar, começa a consagrar mais a vida do Senhor, começa a buscar mais de Deus na nossa vida, e Deus entra com providência, irmãos. Deus nos trouxe para a casa dEle, né, para nos abençoar, para nos capacitar, para que a gente possa ter uma vida feliz, com muito ou com pouco, feliz, porque tem muita gente que tem muito aí fora, à noite se tranca no quarto, tem que tomar remédio para dormir, porque não tem paz. E nós temos a paz do Senhor Jesus Cristo. E isso não tem dinheiro que pague, irmãos. E pode ter certeza que nosso Deus é um Deus fiel para cumprir tudo aquilo que tem de promessa em nossas vidas. Então, irmãos, Deus não aceita as coisas de qualquer jeito, né? Então, Deus levantou Ageu e cobrou o povo. Só que, irmãos, Deus, né, é um Deus misericordioso. A gente não merece, mas Deus é bom. Quando eles voltaram, né, para construir o templo, principalmente Zorobabel, né, Zorobabel e Josué, que é o Josué que é o sacerdote, Deus, né, ficou feliz com eles, que eles voltaram para a casa de Deus e começaram a construir o alicerce. E ali, irmãos, aconteceu um fato, né, que foi contraditório, porque quando eles terminaram de construir os alicerces do novo templo, tinha ali a geração que viu o templo antigo de Salomão, que foi levado para a Babilônia e voltou, e tinha a nova geração. A geração antiga, quando viu aquele alicerce pequeno, se comparado com o templo de Salomão, começou a chorar de tristeza, né? Para ver o templo que eles tinham, bonito, e agora um templo bem mais simples. Mas em contrapartida, a geração nova, que não tinha visto o templo anterior, pulava de alegria e gritava de alegria, por ter o privilégio de estar construindo um templo para o Senhor. Então ali foi um misto de alegria e de tristeza, né, do povo de Deus, né? Mas o Deus falou aqui que a glória do segundo templo é maior do que do primeiro. E o versículo 10, irmãos, para entrar na palavra desta noite, vai falar novamente, né, que Ageu teve a visão do Senhor, né? No 24º dia do 9º mês, né, que já era 2 meses após, né, do começo da profecia de Ageu, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão, relacionada com a lei. Então veja, irmãos, que Deus pediu para que Ageu fosse até os sacerdotes para resolver 2 questões. Tanto Ageu quanto Deus já sabia a resposta, mas aqui era para usar como aprendizado para os sacerdotes e para o povo. E o 12 vai dizer: se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite,
ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? Veja que é uma pergunta. E os sacerdotes responderam, não. Então veja, irmãos, que aqui Deus quis dizer o seguinte: aquela época oferecia sacrifício no templo ao Senhor, e depois que a carne era totalmente queimada, os sacerdotes podiam pegar uma parte daquela carne e levar para eles. Então eles enrolavam na veste deles, que também era uma veste santificada, e levavam para a sua casa para comer. E o que Deus perguntou? Se esse alimento, ou se essa veste santificada, tocar em algo impuro, isso vai ficar puro? Não vai, não vai. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado também. Nós estamos na presença do Senhor, nós somos, servos puros. Cuidado aí fora onde você vai entrar. Cuidado com a roda de pessoas que estão conversando, que você vai fazer parte. Porque você é santificado, mas a sua santificação não vai passar para ele por osmose. Assim também como nós que estamos na presença do Senhor, nós temos filhos, os pais, ou os parentes que não estão na presença do Senhor, por nós sermos santificados, eles não são santificados automaticamente. Eles têm também que nascer de novo, para que eles possam ser santificados. Aquela roda de amigos que você tem no serviço, na escola, também tem que ser santificado, eles também têm que nascer de novo. Então cuidado, que você lá, chegando numa rodinha que está uma conversa estranha ali, você não vai santificar eles. Então toma cuidado, porque veja, o que o versículo 13 diz. Então Ageu perguntou, se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver, porque naquela época quem tocava com o cadáver ficava impuro, depois tinha que fazer um processo de purificação para voltar a fazer a obra do Senhor. Se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver, tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam, sim, ficará impura. Então, irmãos, vamos tomar cuidado, porque aquela roda que você está chegando lá, que está com umas conversas estranhas, eles não vão se tornar puros, porque você chegou ali e você é santificado, mas eles podem te tornar impuro, se você começar a fazer parte daquela conversa, daquilo que desagrada ao Senhor. É como, irmãos, uma pessoa doente, você está com saúde e aquela pessoa está doente, vamos supor que tenha com uma gripe que seja. Se você chegar lá, você com saúde, você não consegue transmitir a sua saúde para ela, mas ela consegue transmitir a gripe dela para você. Então nós temos que ter cuidado, irmão, temos que ter prudência, aonde a gente vai, o que está acontecendo naquele ambiente, Eu e minha esposa, a gente ia, no começo do nosso casamento, a gente ia mais, a restaurante, e tinha lugar que a gente começou a ir, que era tranquilo, depois começou a ter um movimento, já começou a colocar música, aí a gente foi e não voltou mais, irmãos, porque não era mais lugar para a gente estar ali. Então era um lugar que se tornou impuro, porque eles colocaram lá coisas que não são de Deus, e se a gente continuasse indo lá, aquelas pessoas não iam se tornar puras, mas nós corríamos um sério risco de se tornar o quê? Impuro. Então o povo de Deus é um povo abençoado, porque nós temos o Espírito Santo em nós, temos Jesus Cristo cuidando de nós, e o nosso Deus ouvindo as nossas orações, mas nós temos que ser obedientes, e para ser obediente, a própria palavra fala, que nós temos que vigiar e orar. Então nós temos que vigiar, irmãos, temos que vigiar as conversas que chegam até a gente. Às vezes você está conversando com uma pessoa, chegam pessoas com conversas estranhas, não vai discutir, mas dá um jeito, sai dali, depois num momento oportuno você volta a terminar o assunto. Toma cuidado também com pessoas que Satanás levanta para te acusar, para te ofender e querer fazer você perder a sua paz. Aquela pessoa não tem não sabe nem o que está falando, porque está sendo usada por Satanás, e vem, te ofende, ou faz alguma coisa que te desagrada, e se você for retrucar, você for ofender aquela pessoa, você vai correr o risco de perder a sua paz. E às vezes, irmão, Satanás usa a boca de pessoa que está na igreja, para querer falar que você não é capaz, que aquilo não é para você. Aí você vai retrucar? Não, irmão, coloque em oração. Coloque em oração.
essa pessoa para que Deus possa fazer a boa obra na vida dela. Então, a gente tem que tomar cuidado onde a gente pisa e também tomar cuidado com as pessoas que vêm falar que a gente não vai conseguir. É uma palavra de desânimo que a pessoa traz até você. Como se fosse uma comida envenenada, mas você que escolhe se você quer comer ou não. Repreende em nome de Jesus, que aquilo cai por terra, irmãos. Não deixe o desânimo chegar até você. Então, o 14 vai dizer: então Ageu continuou: assim é este povo, assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra de suas mãos, e os que ali oferecem, tudo é impuro. Por que Deus falou isso, irmãos? Porque eles construíram um altar, aí eles podiam até pegar lá o animal puro, e fazer lá o sacrifício, de acordo com o que mandava a lei de Moisés. Só que eles estavam impuros, porque o voto que eles fizeram com o Senhor era voltar para Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor. E eles não fizeram, eles construíram um altar e para Deus está bom, já está lá o altar. O que mais Deus quer? Irmãos, Deus, para Deus o melhor sempre. E eles não assim fizeram. Então, aquilo que eles faziam, os sacrifícios que eles lá levavam, podia ser um animal puro, eles podiam fazer tudo de acordo com o que mandava a lei, mas Deus não recebia, porque Deus considerava aquilo impuro, porque eles estavam fazendo as coisas de qualquer jeito, estavam deixando as coisas de Deus para segundo plano, enquanto a casa de Deus estava 16 anos abandonada, eles estavam morando o quê? Em casas luxuosas, com requinte. Então, irmãos, a gente tem que saber que a gente tem que colocar as coisas de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E pode ter certeza, irmão, não vai ter um irmão aqui que vai fazer isso, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, ser obediente ao Senhor, e a vida do irmão não vai melhorar. Pode no começo, como o pastor falou, vir luta, e vai vir, porque Satanás vai ficar furioso, vai levantar luta, que às vezes você pode até pensar que piorou, mas é Deus te provando, e você sendo aprovado, vai vir muitas bênçãos. Pode perguntar para o pastor, quantas bênçãos veio de lá para cá na vida dele? É muita bênção, irmãos, porque Deus cuida de nós. Então nós temos que colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar. Não adianta eu pegar, ser um dizimista e não ter cuidado, de ver lá o valor correto para colocar no gasofilaço, ou ter esse cuidado de colocar, mas ser um adúltero, um corrupto, uma pessoa que não dá um bom testemunho. Então não adianta. A gente tem que saber, irmãos, que nós temos que melhorar a cada dia, e Deus vai fazer com que a gente melhore a cada dia. Se você está orando, está consagrando ao Senhor algo que você quer melhor, que você ainda não conseguiu, continue fazendo as outras coisas, que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo vai te capacitar, e você vai se libertar, seja de um vício, seja do que for. O nosso Deus é poderoso para isso. Mas, irmão, Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe aquele irmão que está na luta, que está tentando, que está lutando, e sabe também aquele que está fazendo de qualquer jeito. Às vezes aquele que está na luta, que as pessoas olham e falam, esse daí, não sei não, mas ele está na luta, e às vezes tem um outro irmão que parece que é muito mais abençoado, que está fazendo as coisas de qualquer jeito. Por ele ser abençoado, ele podia estar fazendo muito mais e não está. Então, irmão, Deus conhece o coração. A gente vê isso na palavra, quando aconteceu com Saul e com Davi. Saul pecou e Deus não perdoou, porque Deus conhecia o coração dele. Davi pecou, pior, pior se for falar, foi algo premeditado que ele fez, mas e Deus perdoou, porque Deus conhecia o coração dele. Então Deus conhece o coração de cada um, irmãos. Não deixe chegar uma palavra de desânimo até o seu coração. Saiba que nosso Senhor Jesus Cristo vai te capacitar e você vai vencer. Seja qual for, irmãos, os planos, os sonhos que você tenha, saiba que Deus vai tornar um a um realidade, e você vai ser abençoado, e o nome de Deus é que vai ser glorificado, irmãos. Então Deus só pede obediência. Se a gente for obediente a Deus, Deus cuida de nós, irmãos. Deus trabalha sobre as nossas vidas. Aí o 15 vai dizer: agora considere tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. 16 diz: antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo, esperando encontrar 20 medidas, mas só tinham 10. Veja que Deus pesou a mão e reduziu,
a safra de trigo pela metade, era 20, só tinha 10, reduziu 50%. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, né? E havia somente 20. Veja que aqui Deus já tirou 60%, porque Deus pesou a mão sobre eles. Então, irmãos, o dia que Deus estiver corrigindo a gente tem que ter humildade de saber que a gente está errado, que a gente tem que se consertar com o Senhor, e saber, irmão, que Deus corrige aquele que Ele ama. Aqui Deus corrigiu aquele povo, porque se Deus continuasse abençoando eles iriam se perder, não ia mais ter como eles voltar para o Senhor. Então Deus viu que eles fizeram um voto, não cumpriram, Deus pesou a mão sobre eles, pesou a mão sobre a lavoura, que automaticamente refletiu na vida deles, reduziu o trigo em 50%, o vinho em 60%, para que eles pudessem o quê? Sentir na pele a falta do mantimento, e quando Deus levantou Ageu para pregar para eles ouvissem a palavra do Senhor e voltassem para Deus. Então, irmãos, Deus corrige aquele que Ele ama. Se a gente fizer algo que desagrada o Senhor, e o Senhor pesar a mão sobre a gente para correção, vamos ser humildes, vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos saber que aquilo, né, momento de que Deus está nos cobrando, é para o nosso próprio bem. No futuro, Deus vai, a hora que a gente se enquadrar e se corrigir das coisas que a gente não está de acordo com a vontade de Deus, Deus vai derramar as bênçãos novamente sobre as nossas vidas. Aí o 17 vai falar: eu os feri com queimadura, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltassem para mim, diz o Senhor. Então mesmo Deus cobrando eles, irmão, pesando a mão sobre eles não fizeram uma autocrítica. A melhor coisa que tem para a gente, irmãos, em tempos, a gente fazer uma autocrítica. Como eu estou na obra do Senhor? Eu estou fazendo a obra do Senhor? Estou sendo um bom servo? Estou sendo um bom irmão na igreja? Como que eu estou fazendo a obra do Senhor? Faça uma autocrítica a você mesmo, que o próprio Espírito Santo de Deus vai te mostrar naquilo que a gente pode melhorar. Então a gente tem que sempre fazer uma autocrítica, que eles não fizeram. Deus estava pesando a mão sobre eles, mas eles não, vamos trabalhar dobrado, vamos aumentar a plantação, e não adianta nada, irmãos. É como fala em Malaquias, vem o gafanhoto, vem o devorador e leva, e a gente nem vê para onde vai os nossos recursos. Então a gente tem que ser obediente ao Senhor. Aí o 18 vai dizer: por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo, considerem no seguinte: veja o quão bom é o nosso Deus. O 19 diz assim: ainda há sementes no celeiro? Veja que é uma pergunta, porque Deus sabia que não tinha. Ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado os frutos? Então veja, irmãos, que Deus, não depende da lei humana para nos abençoar. Porque aqui, não tinha mais colheita, a videira, a figueira, a romanceira, não tinha mais sementes no celeiro. E Deus não falou para eles: agora como vocês colocaram o alicerce, veja que eles não tinham terminado o templo do Senhor, vocês terminaram o alicerce, que vocês voltaram para mim, eu vou esperar ano que vem, e ano que vem a colheita vai ser boa. Não, irmãos, nosso Deus é um Deus que abençoa na hora que Ele quer. Deus não tem que esperar nada, não tem que esperar o tempo da colheita, não tem que esperar nada. E veja como que finaliza aqui: mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Então, irmãos, foi no dia seguinte a bênção, foi no dia seguinte, não, foi naquele dia mesmo que Deus fala: de hoje em diante eu abençoarei vocês. Vocês não vão ter que esperar a próxima colheita para encher o celeiro, para poder, colher a sua lavoura, porque Deus, naquele dia mesmo, Deus já derramou a bênção sobre o povo. Então veja, irmãos, que nosso Deus, Ele é um Deus, um Deus bom, um Deus misericordioso, que quer o melhor para nós. E Deus pede obediência. E a gente vê, irmãos, que aqui, lendo Esdras, a gente vê que Deus usou Ciro, e Ciro mandou recurso lá para fazer o templo do Senhor. Depois usou Dario e mandou recursos também para fazer a obra do Senhor. Depois usou Artaxerxes, e mandou também recursos para fazer a obra do Senhor. Veja que Deus, o ímpio, sendo o rei, obedecia a Deus. E o servo do Senhor, que é o escolhido de Deus, desobedece o Senhor.
Então nós não podemos incorrer nisso, irmãos. Nós temos que saber que o nosso Deus quer o nosso melhor. Mas para isso a gente tem que ser obediente. E toda vez que a gente for obediente na palavra do Senhor, Satanás vai levantar, né, uma pessoa para chegar até você e querer desanimar você. Você está fazendo isso para o Senhor, mas não é para você, né? Você está agora, igual o pastor falou, está indo na igreja, está dando de crente, não vai resolver. Olha, as coisas piorou depois que você começou a ir na igreja. Essas são pessoas, irmãos, que Satanás levanta para querer trazer o desânimo na vida do cristão. Mas se a gente não olhar, né, repreender em nome do Senhor Jesus Cristo, e não olhar para a nossa luta, e olhar para o Deus que a gente serve, você pode ter certeza que Deus vai se alegrar e vai derramar a bênção sobre as nossas vidas. Esse é o Deus que a gente serve, irmãos, um Deus que tem prazer em nos abençoar. É um Deus que não abençoa só na parte financeira, não, abençoa na família, né, abençoa na saúde espiritual, que é a mais importante, né, a gente ter paz, colocar a nossa cabeça, né, no travesseiro e dormir tranquilo, ter saúde, saber que as coisas estão tudo correndo bem, porque Deus está no controle. Então, irmãos, vamos, né, ser obedientes ao Senhor, vamos se enquadrar cada vez mais na palavra do Senhor, sabendo que tudo que a gente faz para o Senhor, né, Deus, Ele se agrada. Foi falado aqui do dízimo, irmãos. Se você falar que você vai pegar 10% do seu salário, faça um teste para você ver, e falar que você vai pagar uma viagem no final do ano, vai ter muitas pessoas te apoiando. Se você falar que você vai investir, vai ter muitas pessoas que vão te apoiar também. Se você falar que você vai gastar com cigarro, com cachaça, com bebida, vai ter gente te apoiando. Mas fala que você fez um propósito e que você vai virar um dizimista na casa do Senhor. Vai levantar um monte de pessoas para querer te desanimar, para falar que isso não é de Deus, que isso era no Antigo Testamento, que isso não é mais do Senhor, que você não precisa disso. Mas, irmãos, aquele que é fiel com o Senhor é fiel para com ele. Aqui tivemos, né, para os irmãos que chegaram há menos tempo aqui na igreja, tivemos muitos testemunhos de bênçãos, né, de vitórias na campanha, de pessoas que consagraram ao Senhor, que fizeram o propósito de ser ofertante, de ser dizimista na casa do Senhor, de enquadrar a sua vida no Senhor, porque, irmãos, a própria palavra falou, né, em Ageu 2:8, Deus é o dono do ouro e da prata. Deus, irmãos, Ele não precisa do nosso dinheiro. Se tiver 2 irmãos, e cada um contribui com 10% do mesmo salário, do mesmo valor, se um irmão parar, ele abençoa o outro dobrado e tem o mesmo valor. Então, irmão, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas que Deus quer que a gente seja obediente. Deus quer que a gente seja obediente em tudo, no dízimo, na compromisso com a obra do Senhor. Veja, hoje é um culto de terça-feira, todos aqui vieram correndo para a casa do Senhor, deixaram muitos afazeres em casa e estão aqui fazendo a obra do Senhor. E isso tem muito valor para Deus, irmãos. Pode ter certeza que Deus vai te retribuir em dobro. Deus vai abençoar, não é em vão a sua vinda aqui. Então, fique com essa palavra no seu coração. Vamos ser obedientes ao Senhor, consagrar tudo ao Senhor, tudo mesmo, em todos os campos da nossa vida. E você vai ver que Jesus Cristo vai trabalhar um por um, e vai te abençoar em um por um, porque fiel é o nosso Deus. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.